Lugar, eu assino embaixo que o Zé Paulo falou, já tinha dito isso há algum tempo. Eu acho que aquele cara foi um cretino de marca maior, no mínimo, né? E a gente só acha que tem racismo e preconceito nos outros lugares do mundo. O Brasil é o país onde há mais preconceito, racismo contra negros, pobres, nordestinos. Isso é uma coisa absurda. E aquele cara, ele simplesmente desfiou uma série de contravenções contra o ser humano, né? Chamou o policial militar de pobre, que ele ganhava 300 mil e o cara ganhava R$ 1.000, que ali não era periferia. Oh, aqui é alfa, amigo, e tal. Aquilo na verdade, um sujeito desqualificado e que merecia, nos termos da lei, pagar pelo que ele fez. Isso era uma coisa óbvia. E olha que o policial, na contramão da história desse sujeito execrável, no meu ponto de vista, o policial é um sujeito tão tranquilo, primeiro que ele é um armário. Se ele partisse para cima daquele cara, ele ia transformar aquele cara em massa corrida, entendeu? É aí que está a inteligência, primeiro, do policial. E esse policial é simplesmente um policial, você vê como Deus existe, né? É um policial que dá aula de inteligência emocional para o batalhão. Você vê que coisa, né? Ele não agrediu o cara porque ele é um cara extremamente controlado, é um policial extremamente controlado. E havia também ali a cabo, que estava do lado. Os dois foram agredidos verbalmente por aquele imbecil, né? E pede desculpas simplesmente e pode se safar de uma pena maior. Espero que não. Acho que o Zé está coberto de razão aí. Bom, mais uma vez, né? O que não é novidade nenhuma. Olha, o que sei é que nada sei, já dizia o filósofo, e é verdade. Está um rebu tão grande com essa história da pandemia que eu não entendo mais nada, né? Cada hora você ouve uma coisa, um remédio, cada hora você ouve falar de uma vacina. Mas um amigo meu, o Zé Bernardes, me mandou lá de Ribeirão um artigo em que diz que um renomado cientista britânico afirma que a população suscetível efetiva nunca foi 100% ao Covid-19. Os modelos da epidemia teriam errado ao assumir que a maioria das pessoas não tem alguma imunidade ao coronavírus. Quer dizer o seguinte, que esse bicho, apesar de ser uma mutação de outros coronavírus, por ter exatamente uma linhagem anterior de coronavírus, boa parte da população, lá no país dele, do Dr. Flintstone, lá no Reino Unido, ele disse que 80% das pessoas já eram imunes ao Covid-19. Significa que não adiantava nada você prender as pessoas ou fazer lockdown ou coisa parecida, porque já há imunidade natural ao coronavírus, segundo o Flintstone, que é nada mais, nada menos que candidato a prêmio Nobel. Ele não é virologista, mas na categoria dele deve ganhar prêmio Nobel. Ele aplicou os métodos que ele utiliza como cientista. Só que não é um mané qualquer falando, não. Porque se a gente dissesse isso algum tempo atrás, a gente seria colocado como negacionista e bolsonarista ou coisa parecida. Não, esse cara aqui é um baita de um cientista e os artigos são publicados em revistas Science, Cell, revistas importantíssimas de medicina que são respeitadas no mundo inteiro. Há apenas um mês, a ideia de que a maioria das pessoas não é suscetível ao Covid-19 seria considerada negacionismo. Entendeu? É aquilo que eu acabei de falar agora. Se esse cara fala que isso há um mês, estariam dizendo que ele estaria negando a importância da pandemia. Ele, pelo contrário, com os métodos científicos que ele usa, ele chega à conclusão de que, inclusive, algumas raças, por uma questão genética, são menos suscetíveis ainda ao Covid-19. Ele explica por que morreu menos gente na Alemanha do que morreu no Reino Unido, né? Porque haveria alguma capacidade imunológica do sistema do alemão, ou exposto a outros tipos de Covid, que tornaram o alemão mais resistente ao inglês.
Eu ouvi isso de uma enfermeira que falou com a gente aqui, você deve estar lembrado, é uma enfermeira do interior de Goiás, que mora na Itália há 30 anos e que esteve no epicentro da doença na Itália, quando começou a doença no norte de Milão. Ela estava numa cidadezinha onde a maioria era de trabalhadores chineses e no ano lunar, quando dizem que o vírus começou a se espalhar. E já há dúvidas, viu, porque lá de Wuhan há informações de que esse vírus anda circulando desde agosto do ano passado, e não novembro ou dezembro do ano passado. Então, essa senhora disse exatamente o seguinte, eu me lembro como se fosse hoje. Ela disse duas coisas que me marcaram e eu cheguei até a me emocionar e chorar um pouquinho aqui. Porque quando eu digo que eu estou triste, não é que eu esteja deprimido, eu estou triste com a situação que eu estou vendo do Brasil e do mundo, com tanta gente morrendo. E há alguns idiotas, imbecis e cretinos que acham que eu estou dizendo isso porque eu estou querendo falsear sentimento. Eu não falseio sentimento, nem para o bem nem para o mal. O que eu sinto, eu falo, o que eu penso, eu falo. Se você gostou, gostou. Se você não gostou, vai te catar. Liga outra rádio, põe outra rádio. Eu tento ser verdadeiro. Eu não sou imbecil, nem boçal, nem cretino, como esses caras que só querem destruir as pessoas e sentir o que você não está sentindo. Eu não sou cretino a esse ponto, como muita gente é cretina em todos os sentidos, aí, inclusive em rede social. A maioria da rede social eu acho muito legal, porque aparecem caras como esse aqui, que escrevem um negócio desse aqui numa rede social e às vezes é criticado, gozado, porque não interessa ao cara que recebeu a informação. Por isso que eu respeito a maioria da rede social. Agora, alguns imbecis, alguns canalhas, esse eu queria ter idade e força física para quebrar a cara de cada um desses caras covardes que se escondem atrás de IPs aí. Então, voltando ao que é importante, para não perder a minha paciência aqui, porque quando eu não estou triste, eu estou bravo. Eu prefiro ficar bravo do que triste, porque se você demonstra um pouquinho de sentimento, as pessoas acham que você é babaca. Babaca é um idiota que acha isso. Mas ele diz que no início de maio, né, e entrou aqui no meio do meu artigo alguma coisa que eu já descartei, o professor de Stanford e prêmio Nobel Michael Levitt afirmou a Fred Sayers, numa entrevista sobre Lockdown TV, que curvas do crescimento da doença nunca foram realmente exponenciais, sugerindo algum tipo de imunidade anterior. Hoje, porém, as evidências de algum nível de resistência e imunidade anteriores à Covid-19 estão presentes em artigos publicados e revisados por pares, por cientistas como ele. Por exemplo, o estudo alvos responsáveis pela Covid-2, que é a Covid-19, publicado em meados de maio na revista científica Cell, uma das grandes revistas de medicina que tem no mundo, sugere que 40% a 60% das pessoas não expostas têm resistência de outros coronavírus. Quer dizer que esse coronavírus, ele é uma mudança, a gente já tem dito aqui, dos coronavírus que existem desde a gripe SARS, que é a gripe aviária. Ele foi mudando. E esse aí deu um salto, né, para se tornar mais letal pela velocidade que ele se espalha, né? Agora, diz o professor, eu repito, que pelos outros coronavírus que já afetaram a humanidade, muitas pessoas, a maioria, já tem imunidade contra esse bicho aqui. Se ele está certo ou não, os cientistas vão provar. Mas é importante ressaltar que eles detectaram células T reativas ao SARS de 40% a 60% dos indivíduos não expostos, sugerindo o reconhecimento de células T reativas cruzadas entre coronavírus circulante de resfriado comum e SARS. Mesmo o cara que teve gripe comum. Células T representam já anticorpos contra o Covid-19, que a maioria da população, de uma minoria pequena, 40%, né, a 60%, 80%,
No caso da Inglaterra, ele diz 80%, apesar da Inglaterra ser o segundo país mais afetado até agora. Diz ele que a maioria já está imunizada contra esse vírus, tendo contato ou não com pessoas que tiveram o vírus. Sem ter contato, que a pessoa só teria o vírus e seria talvez assintomática ou teria pequenos efeitos do vírus, se de repente essas pessoas tivessem contato com alguém. Não, mas pessoas que nunca tiveram contato com ninguém que teve o Covid-19 já teria os anticorpos contra esse Covid-19, o que significa que a teoria dele estaria correta. Agora, vindo de um membro proeminente do SAGE, o grupo criado para desafiar os pareceres científicos do governo britânico, vem a afirmação de que a parcela das pessoas que não são suscetíveis ao Covid-19 pode chegar a 80%. Isso quer dizer que mesmo pessoas que não tiveram contato nenhum com pessoas infectadas já têm anticorpos para o Covid-19. O professor Carl Friston, com o Michael Levitt, não é um virologista. A sua experiência é compreender processos biológicos complexos e dinâmicos, representando-os em modelos matemáticos. No campo da neurociência, ele foi classificado pela revista Science como o mais influente do mundo. Então, o cara que está falando aqui, eu repito, não é um mané qualquer. No campo da neurociência, ele foi classificado pela revista Science como o mais influente do mundo. E ele usou os cálculos matemáticos que ele usa na neurociência para chegar a essa conclusão de que boa parte da humanidade estaria já imunizada normalmente contra a Covid-19 sem ter contato com quem teve o vírus. Deu para entender? E que talvez a humanidade tenha superestimado essa pandemia. É regularmente citado como um cientista que provavelmente será agraciado com o Nobel, já que ele é o melhor daquilo que ele faz. O cara, ele é cotado para ganhar um Nobel. Não por esse trabalho, já pelo que ele faz. Até o momento, as nossas previsões foram precisas dentro de 1 ou 2 dias. Portanto, há uma validade preditiva em nossos modelos que os convencionais não possuem, explicou o Friston. Ele está dizendo que tudo que foi usado até agora, explicou o The Guardian, que é um dos principais jornais do mundo, acho que o grande jornal inglês, um dos grandes jornais ingleses. Diz ele que todos os modelos usados anteriormente para dizer que esse bicho novo é o Godzilla que vai acabar com a humanidade, os modelos foram errados e que o dele está se revelando certo. Os seus modelos sugerem que a grande diferença entre os resultados do Reino Unido e na Alemanha, por exemplo, não é primariamente um efeito de diferentes ações governamentais, mas é melhor explicada pelas diferenças entre as populações que fazem a população suscetível da Alemanha muito menor do que do Reino Unido. Varia de raça a raça. E eu me lembro aí o que aquela enfermeira falou. Primeiro ela falou o que nós vimos depois aqui no Brasil, que ela viu médicos escolherem entre pessoas mais velhas com menos chance de sobreviver, serem retirados da UTI para que mais jovens fossem colocados ali, e os médicos choravam quando faziam isso. Mas falou uma outra coisa também. Ela disse assim, olha, os brasileiros que passam por aqui, tem muito brasileiro nessa região, eles reagem melhor a esse tipo de doença e normalmente saem curados antes que os outros. Pode ser que esteja aí uma explicação de quem viveu na prática esse mundo do terror que foi o Covid-19 lá na Itália. O fato é que o alemão médio tem menos probabilidade de ser infectado e morrer do que o britânico médio. Por quê? Existem várias explicações possíveis, mas uma que parece cada vez mais provável é que a Alemanha tenha mais matéria escura. Aí começa a falar de matéria escura, é coisa muito científica, e matéria escura é o que existe entre as estrelas, né? Na verdade, as estrelas existem na matéria escura, que é essa parte escura do céu, que é a maior parte que compõe o universo, que a gente ainda não entende bem, até esses cabeções gênios não entendem, quando diria a gente. O Einstein já sabia o que era isso, o Stephen Hawking já sabia o que era isso. O que quer dizer é que um baita cara, cientista genial, fantástico,
que pode ganhar um Nobel, que não é um cara qualquer e que não pode ser taxado de negacionista e que não pode ser colocado como um sujeito que seja de direita, de esquerda, de centro ou de qualquer coisa, é que um baita de um cientista diz que tudo que foi feito agora pode estar errado e que a Covid-19 talvez não seja esse fim de mundo que todo mundo estava esperando. Isso é ele que diz. Isso é o professor Carl Friston que diz. Agora, no que eu vou acreditar? No que outros brilhantes cientistas disseram, que a Covid-19 é um organismo letal, fatal, violentamente destruidor, como nenhum outro foi visto pela humanidade, ou nesse cara aqui? É por isso que o que eu digo é que o que eu sei é o que nada sei, como já dizia o filósofo. Mas vai saber quem está certo no fim da história. Bom, se esse cara tiver certo, o Bolsonaro vai dar uma estátua para ele em cada cidade do Brasil, porque é mais ou menos aquilo que o Bolsonaro falou. Não é tão importante quanto parece. A verdade é que mesmo não sendo o fim da humanidade, nós já perdemos 400 mil pessoas e temos 7 milhões de infectados no mundo inteiro, não é? No Brasil nós já perdemos 40 mil pessoas, quase 40 mil pessoas, e caminhamos para perder 100 mil. Mas, pelos quadros anteriores, parecia que esse vírus ia exterminar a humanidade, e não é o que o cara está dizendo aqui, que a gente está superestimando esse vírus. Isso baseado em dados científicos. E aí fica aquela pergunta, será que valia a pena a gente ter fechado a economia mundial do jeito que a gente fechou? Mas olha, nos locais em que houve lockdown, a situação foi melhor. Nos locais onde houve quarentena, a situação foi melhor. Não sei. O Japão agiu de uma forma absolutamente normal, como age contra qualquer pandemia, e tem menos de 1.000 mortos. E não tem nem 20 mil infectados. O Japão agiu como age normalmente. Higiene, lavando as mãos, né, limpando as mãos, tomando as precauções necessárias, usando máscara para o distanciamento, não para você não pegar a doença, para você não passar se você tiver. E lá não morreram nem 1.000 pessoas, não é? Mas a Dinamarca fechou antes. A Dinamarca é um país muito pequenininho, não sei até que ponto de base serve como controle. Eu só sei que o que esse cara falou aqui tem que ser analisado, vai ser analisado, e depois a gente vai ver se a gente quebrou o mundo porque devia ter quebrado o mundo mesmo, se realmente a Covid-19 esse bicho queria destruir a humanidade, ou se naturalmente a gente passaria por essa situação trágica. Eu quero dizer que é trágica, não estou desmoralizando a situação trágica de 400 mil mortes, mas você pega a proporção de 7 milhões para 400 mil mortos, ela é trágica porque foram 400 mil mortos, mas será que era aquele fim de mundo, aquele Armagedon que todo mundo falou que era? Será que precisava parar a economia mundial e quebrar o mundo inteiro, e principalmente o Brasil, que é uma economia emergente, para a gente combater essa doença? Será que com medidas mais leves e menos proibitivas, não é? Como fez o Japão, e dizer para as pessoas, lave sempre as mãos, mantenha a distância de 2 metros, os governos teriam que permanecer com o transporte coletivo em distanciamento social, não iriam conseguir, porque até agora não conseguiram aqui em São Paulo. Mas a pergunta que se faz, baseado no que disse um grande cientista, é se valeu a pena a gente quebrar a economia mundial e se realmente isso ajudou a salvar vidas, ou essas vidas seriam perdidas normalmente se a gente seguisse o exemplo que seguiu o Japão. Será que prendendo pessoas dentro de casa você não as contaminou com mais facilidade? Não sei. O que sei é que nada sei. Só que o que eu falei agora não fui eu quem disse. Eu estou respaldado aqui numa mente brilhante dessas poucas que existem no mundo
E quem sou eu com a minha cabecinha ruim, de pouquíssima inteligência mesmo? Aí que está o pulo do gato para as pessoas. O cara tem que ter noção da inteligência que ele tem. Todo cara acha que é gênio, descobre da pior forma do mundo que é próximo de ser um idiota e um imbecil. Eu tenho certeza das minhas limitações, tenho certeza da minha inteligência que dá para o gasto, né? E por isso eu falo o que eu penso. Às vezes eu sou ignorante, porque eu sou ignorante mesmo. Sou ignorante a ponto de me perguntar se esse cara aqui não está certo. RB fechada com você. Opinião. O que é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes. Eu não sei se o Dr. Cal está certo ou se não está certo. Eu só sei que a Covid virou um grande negócio. Tem denúncia do Agostinho daqui a pouco para falar sobre medicamentos aí para se entubar pessoas 700 vezes mais caros. Tem denúncia de leitos desocupados aqui em São Paulo, tem denúncia de superfaturamento de hospitais em São Paulo, tem denúncia de roubo, claro, lá no Rio de Janeiro com questão de hospitais. Hoje o Barbalho, eu não me lembro o primeiro, Helder, o Barbalho lá do Pará foi visitado pela Polícia Federal porque comprou respiradores que não serviam para Covid e pagou 50 milhões. E só agora ele falou, não, eu já tinha entrado na justiça. Mas por que não revelou antes que tinha comprado os respiradores que não serviam para Covid e gastou 50 milhões? Por que o Witzel deu também 800 milhões na frente para hospitais de campanha que não vão ser construídos por esse abas e pronto, acabou? Entendeu? Então, fora EPIs que foram contrabandeadas, contrabandeados, equipamentos de proteção individual, tudo vendido máscara, tudo vendido a um preço exorbitante. O que sei é que nada sei até o meio do caminho. O que eu sei é que tornaram da desgraça alheia um comércio terrível. Roubaram pra caramba durante essa pandemia e quem rouba durante uma pandemia tem que ser fuzilado. Não deve nem ser, tem que ser julgamento sumário e tem que ser fuzilado. Esse é o grande detalhe. Ladrão que rouba com a fome dos outros, com a morte dos outros, e uma coisa globalizada, o cara devia ser sumariamente executado, como os caras fazem lá na China, e a família paga a bala.